Sejam bem-vindos ao Rumos e Desafios, um programa produzido pela Santa Cecília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronês, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje terá como tema o jornalismo Quarto Poder. Para tanto, convidamos dois professores universitários com mais de 30 anos de experiência profissional jornalística, Francisco La Scala Júnior e Robson Bastos da Silva. Obrigado pela presença e sejam bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Saudar a presença do Robson, professor, doutor da nossa escola, você como apresentador. Os telespectadores da Santa Cecília TV, é um prazer, um grande prazer estar participando do Rumos e Desafios. Também, obrigado, professor Marcelo, pelo convite também, tá, com o professor La Scala, que é um grande, realmente, jornalista da região e realmente de colaborar com essa questão da reflexão sobre o quarto poder e o que nós podemos aprender sobre essa questão da democratização do jornalismo também. Obrigado, Marcelo. Tá certo. Eu agradeço a presença de vocês e vamos lá, começando falando a respeito do Estado Democrático de Direito, né? Nós sabemos que a Organização das Nações Unidas, fundada logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, preconizou como fórmula política ideal para imperar no mundo o Estado Democrático de Direito. Então, gostaria que a gente fizesse uma pequena reflexão aqui a respeito da importância da liberdade de imprensa para o Estado Democrático de Direito. Vamos começar com vocês. Pois não. Olha, o tema é excepcional, é um tema dos mais importantes. Não dá para dissociar Estado Democrático de Direito da liberdade de imprensa. Alguns governantes, alguns tiranetes, aqui da nossa América do Sul, tentam impedir, calar a voz da imprensa e ainda alegam, surpreendentemente, que vivem num Estado Democrático de Direito, o que é absolutamente incompatível sob todos os aspectos. Nós tivemos um período muito difícil no Brasil, no período da ditadura militar, do golpe militar de 64, em que a imprensa foi censurada, foi calada e todos nós sabemos aquilo que aconteceu, lamentavelmente. Então, são duas coisas que não podem ser separadas. Estado Democrático de Direito pressupõe a liberdade absoluta de imprensa, mas é uma liberdade com responsabilidade, e acho que nós vamos até abordar esse tema mais adiante, em razão das fake news hoje em dia, é preciso também muita responsabilidade e seriedade no tratamento dessa questão, para que nós não corramos o risco de levarmos uma informação imprecisa, incorreta para o nosso leitor, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, enfim. Isso. E esse ponto que é bastante interessante, nós nunca vivemos numa época com tanta informação e, consequentemente, desinformação também. Então, o papel do jornalismo, o papel do jornalista, ou o papel da mídia, nessa questão da discussão sobre o Estado de Direito, é saber qual é a informação correta, como é que a informação procede também em si. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a essa informação, é saber o que essa informação a pessoa pode fazer com a sua liberdade, com a questão da democratização também. Isso pode ser um exemplo do Brasil, como pode ser um exemplo da Europa recentemente, com a questão da Grã-Bretanha, que eles saíram do espaço comum da questão, da Europa também em si, como que isso serviu também como desinformação. Então, cada vez mais a questão, e até eu diria a proximidade muito do direito, da liberdade de expressão com o jornalismo, é como se fossem parceiros, talvez moedas juntas, que cada um tem a sua face também em si, para que esse jornalista ou esse futuro profissional também entenda isso. Quer dizer, o Estado Democrático de Direito, pelo que a gente conversa aqui, ele nunca vai se consolidar se a gente não tiver uma imprensa totalmente livre para poder exercer a sua função, que é a função de informar, né? Claro. Então, uma coisa está essencialmente ligada para a outra. Eu gostaria, Robson, que a gente falasse aqui, né? O Brasil tem uma formação antropológica, né? Muito plural. Né? Talvez nós sejamos um dos países do mundo mais plurais, né? Com tantas formações. E eu gostaria que a gente falasse a respeito dessa pluralidade de fontes, né? Quer dizer, essas matrizes étnicas e raciais distintas, certamente elas vão acabar refletindo em opiniões e ideias distintas, em culturas distintas. E é importante dessa manifestação. Também. E nós todos sabemos que nós vivemos em vários Brasis, né? Várias realidades também. Então, às vezes, há 2, 3 anos, eu li uma pesquisa também sobre a questão da internet, onde, por um lado, nós vivemos
conectados, né, essa nossa geração, essa nossa realidade também, mas nós temos quase que a metade dos brasileiros que não estão conectados também em si. E muitas dessas pessoas fazem parte realmente já dessa outra realidade que não é a realidade necessariamente da conexão no mesmo tempo agora em si. E isso faz parte da sua cultura, muitas vezes também. Então, quem faria, entre aspas, essa conexão com todo o Brasil seria a televisão. Por isso que a gente vê aspectos da televisão que muitas vezes chegam em locais que talvez não tenha nem outras formas de comunicação, talvez não tenha os jornais, talvez não tenha não tenha internet também em si. E isso as pessoas acabam realmente levando essa cultura pelo que a televisão acaba mostrando, acaba mudando também essas pessoas. E aí é que esses vários Brasis, as pessoas têm leituras diferentes. Quando a gente vê uma pesquisa eleitoral, quando a gente vê algumas ações do governo, independente de qual seja o governo também, que em alguns locais ela é mais forte do que em outros também em si. Quando a gente vê algumas pessoas, podem ser astros da televisão ou de outra forma também, como eles se destacam de uma forma diferente já. Então, eu diria que a mídia, seja a mídia eletrônica, que é o rádio e televisão, onde até nós estamos, ou a mídia digital, ela talvez tenha ações diferentes nessa questão da cultura, de como essas pessoas recebem também isso. Já que esses vários Brasis é que formam esse caldo cultural tão rico que nós temos. Agora, a mídia, quando você fala a mídia são os veículos de comunicação. São os veículos de comunicação. São as estratégias que são utilizadas para poder se comunicar. Para poder se comunicar e para poder chegar até as pessoas também em si. Quer dizer, porque a mídia ela pode se dividir na mídia impressa, né, que é jornal e revista, já que para algumas pessoas elas acreditam que esteja ou paralisado ou diminuindo a tiragem, né, algumas pessoas colocam também. Tem a mídia eletrônica, que é o rádio e a televisão, que é onde nós estamos atuando também em si, e tem a mídia digital, que são todas essas novidades que a internet trouxe, né? Os blogs, as redes sociais também em si, já então há todo esse desdobramento. O outdoor também é um tipo de mídia? Também, ela é mídia impressa. Mídia impressa. Isso, mídia impressa também, leva a publicidade, né? Pode levar a questão da propaganda política também em si, os folhetos, os cartazes. Agora, veja que interessante, Marcelo, a propósito do que o Robson dizia há pouco, a questão da informação, né? No passado, havia uma máxima muito clara que dizia assim, informação é poder. Vocês lembram disso? Sim. Né? Hoje, todos têm acesso a todas as informações por força da internet. Só que é preciso contextualizá-la. Essa informação precisa ser contextualizada. Quer dizer, ninguém pode alegar mais, a fulano tem informação, portanto ele tem poder. Não. Hoje está à disposição de todos. É um processo de democratização da informação. Agora, é preciso saber trabalhar. Nós vamos ter um momento mais à frente, contextualizar. Até para discutir isso mais a fundo. Nesse momento, eu gostaria que, por exemplo, professor Francisco, a imprensa, a mídia, é o quarto poder? Eu tenho um pouco de preocupação com esses rótulos de que qual seria o primeiro poder? O executivo? Existem 3 poderes que foram forjados a partir da Revolução Francesa. Qual é o segundo poder? O legislativo? Né? Qual é o terceiro poder? É o judiciário? Pergunto a você que é advogado. Qual é o grande poder do Brasil hoje, no Brasil? É o judiciário, que seria o terceiro nessa escala técnica. O quarto poder, a imprensa, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância, ela tem o seu poder, ela forma e informa a população, sobretudo a opinião pública, não é verdade? Mas eu não sei se seria o quarto poder, talvez, às vezes, o primeiro, o segundo. Enfim, eu acho que o importante é que a imprensa e os demais poderes da República convivam, cada um cumprindo o seu papel. O que não se pode aceitar hoje em dia, Marcelo, é o poder judiciário agindo como o poder executivo ou como o poder legislativo. Afinal, quem é que legisla hoje no Brasil? Me parece que é o poder judiciário. É a chamada judicialização da política. Ou seja, está tudo invertido no Brasil. No Brasil de hoje. Não é? Quer dizer, o judiciário hoje não se toma... veja que coisa interessante, Robson, e é uma coisa para a gente refletir. Hoje, as pessoas sabem os nomes dos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Há algum tempo não sabiam. Juiz, ministro, desembargador, sempre, todos, sempre se manifestaram nos autos.
Hoje é mais fácil você entrevistar um ministro do Supremo Tribunal Federal, basta ficar de plantão. Um repórter com alguma experiência, ele fica de plantão na porta do Supremo, quando o ministro está subindo, ele entrevista como se fosse, desculpe a comparação, como se fosse um jogador de futebol. Tamanha facilidade. E ministros, meu caro Marcelo, que falam sobre tudo a qualquer hora, que antecipam seus votos. Ou seja, as coisas se inverteram no Brasil de tal maneira, Marcelo, que é difícil hoje você dizer, olha, este poder legisla, aquele poder julga, este poder executa. Se o executivo faz alguma coisa, o judiciário há uma liminar que não pode, não permite. Ou seja, vivemos num período muito conturbado e muito difícil. É até interessante a gente contribuir com o telespectador, né? A teoria da tripartição dos poderes, ela nasce como uma resposta às monarquias absolutas que imperaram na Idade Moderna, principalmente na Europa. Sim. Então vem Montesquieu e sugere a tripartição dos poderes. E o Estado Democrático de Direito, a quem a gente está se referindo aqui, ele prevê um sistema de freios e contrafreios. Pesos e contrapesos entre os poderes, né? Então, por exemplo, ninguém chega ao Supremo Tribunal Federal sem uma nomeação do Poder Executivo. O Poder Legislativo cria a lei, o Executivo pode vetar. E, por sua vez, o Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade dela. Então, é um sistema que, para funcionar na teoria, bem, é perfeito. Ele tem que estar muito bem azeitado. E talvez Mas na prática, no Brasil hoje, isso não existe. Talvez o Brasil, pela recém-redemocratização, esteja lidando com a sua própria inexperiência de lidar com esses assuntos. Agora, o que eu acho que é relevante a gente falar, né? Quando a gente fala do quarto poder, né? Seria por causa da teoria clássica dos três poderes. Então, a gente acrescenta a mídia, e a mídia é exatamente uma função muito importante, que foi o que nós falamos no começo. Por que ela é importante para o Estado Democrático de Direito? Porque ela vai exercer uma fiscalização que muitas vezes não é exercida pelos próprios três poderes. É a mídia que vai falar, que vai tocar em determinados assuntos que os poderes por si só muitas vezes não falariam. Então ela ajuda a aperfeiçoar esse sistema. Então, ela fiscaliza. Então me parece, por exemplo, que a mídia ela tem fiscaliza. A capacidade, por exemplo, de eleger uma determinada pessoa, tem a capacidade até de eventualmente derrubar um determinado governante. Nós temos exemplos recentes até no nosso país, né, de situações onde houve um grande envolvimento na mídia, Robson. Isso, então. E essa tese do quarto poder, ela se fortaleceu muito a partir dos anos 70, com a questão do Watergate, né, que foi quando o ex-presidente Nixon, que era do Partido Republicano... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso já. Ele sofreu já o impeachment por causa da questão dos vazamentos, de ter colocado escutas, tal, uma série de questões no Partido Democrata, já nos Estados Unidos. Então, a partir desse evento, é que surgiu essa ideia de que a mídia é o quarto poder, que estaria, na verdade, podendo derrubar. No Brasil, chamou-se de Colorgate, né? Também que seria o mesmo processo em si da mídia ter denunciado já o ex-presidente Collor também em si. O que se discute, até a questão que o professor Chico coloca também, já que é ou a mídia seria esse quarto poder ou estaria, na verdade, influenciando os três poderes em si, já na questão influenciando como? Diretamente, como você falou, da mídia publicar, ou a informação que todas as pessoas têm, e elas só têm essa informação, grande parte, pela mídia também em si, pela pressão dos jornais, pela pressão, na verdade, da televisão, da internet também. A gente viu agora recentemente nessa questão da votação no Supremo, por exemplo. Quer dizer, as pessoas viram pela TV, né, ao vivo, né, o que aconteceu, e aí vem a pressão popular também. E aí é que seria essa questão do chamado quarto poder na mídia, que é discutível, é uma tese, que pode ser... Mas que exerce uma influência muito grande na vida do país, nós não temos dúvida em relação a isso, né? Eu queria que a gente guinasse um pouquinho, até porque tem vários outros assuntos palpitantes para a gente discutir. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal desregulamentou a profissão do jornalista, né? Nós sabemos que um determinado país, uma sociedade, ele regulamenta uma profissão com um objetivo, ela se autoproteger. Então, por exemplo, ninguém pode realizar uma cirurgia porque o cidadão tem que ter uma habilitação profissional de médico para poder realizar esse tipo de intervenção e assim sucessivamente. Ninguém vai construir ponte se não for engenheiro, tem que ter habilitação profissional para construir ponte. E no caso do jornalismo, o Supremo Tribunal Federal, através do seu plenário, expressou lá a ideia de que o jornalismo não precisa ser uma profissão regulamentada. Então, nesse sentido, eu gostaria de lembrar o caso do Orson Welles, né? Onde ele narra... Eu gostaria que os senhores falassem a respeito disso, né? E cria aquele impacto todo
E aí a importância da universidade e do curso de jornalismo na formação do jornalista, né? Isso, eu acompanhei bastante, o professor Chico com certeza também, já como que foi a votação em si, toda a discussão. Na verdade, o foco, o que aconteceu, e aí acabou tendo uma repercussão, eu diria que até negativa, que a profissão de jornalista continua sendo regulamentada. Ela existe, tem a questão da lei. Certo. O que o Supremo permitiu é hoje que qualquer pessoa ela pode ser jornalista, já não precisa ter mais o diploma de jornalismo. Isso. Então, quem continua estudando, os jornalistas que são diplomados e que têm a chamada MTB, né, que é a autorização do Ministério do Trabalho, isso, como se fosse uma OAB, um CRM também, as pessoas continuam também tendo. E quem não é formado em faculdades, se abre esse precedente também em si e que sempre houve o que a gente chama de colaborador. Como você pode ser um colaborador da área do direito, um professor de economia, um engenheiro pode ser também em si já. Agora, repórter, alguém que trabalha como jornalista profissional, antes era só quem tinha diploma também. Hoje é possível que uma pessoa, desde ela comprove, né? A lei permite também, desde que ela comprove também. E o que a gente sentiu? Que nessa questão se abriu uma brecha que poderia ser, ou pode ser ainda, perigosa para pessoas que não aprenderam o ofício de jornalismo. E o ofício não é só o texto, é questão de ética, é questão dos limites também em si. Já, quer dizer, uma pessoa que quer se aproveitar... Existe o Código de Ética do Jornalismo? Existe o Código de Ética do Jornalismo. Você me permite uma observação. Claro. Veja, Marcelo, eu insisto nessa questão. Isso é matéria para o Supremo Tribunal Federal do Brasil discutir? Meu Deus do céu! Como se perde tempo, energia neste país com tanta coisa séria para ser discutida? Vai discutir a desregulamentação de uma profissão antiquíssima, sabe? Que na verdade foi criada pelo decreto-lei na época ainda da ditadura. Mas veja, não tem sentido, não tem cabimento que um ministro como Gilmar Mendes se debruçasse sobre essa questão para atender o quê? Atender a reclamos dos donos da imprensa que queriam eliminar dissídio, a categoria em si, e não conseguiram, porque hoje, felizmente, na prática, isso se revelou absolutamente irrelevante, porque os veículos de comunicação continuam contratando só aqueles que são formados e diplomados. Portanto, os nossos cursos mostram isso, com um grande número de alunos. Então, é isso que eu discuto no Brasil, essa interferência indevida de poderes que se julgam acima de tudo. Imagine o senhor, eu imagino, sou advogado, o Marcelo O Marcelo sabe melhor do que todos nós aqui, né? Os temas candentes que devem estar no Supremo, à espera de uma decisão abalizada, correta, justa, legítima, constitucional. E fica a discutir essa questão do diploma do jornalista. Me desculpe, é um pouco demais. E outra coisa, pressão popular, também, que você fez referência, a pressão popular. Vimos agora a pressão popular, a eficácia da chamada pressão popular, a eficácia da pressão da imprensa no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, do salvo-conduto ao ex-presidente Lula, com toda a pressão da mídia, com toda, que já dizia até onde ele seria detido, qual seria o local que ele ficaria, com toda a pressão da mídia, com toda a pressão popular, que em tese a mídia estaria repercutindo a pressão popular, o que se viu no Supremo? O que se viu? A decisão que convinha a eles. Então, não, na verdade, um adiamento vergonhoso. Vergonhoso. Onde ficam 200 milhões de habitantes esperando a decisão. E fica por isso mesmo. Ou seja, é este o país que nós vivemos. Agora, mas então... Não dá para tratar isto como uma coisa assim, no formalismo da legalidade. Mas não é assim. A prática tem demonstrado claramente interesses políticos, conveniências, sabe, ao sabor dos acontecimentos. Lamentavelmente, Marcelo. Mas você me falou uma coisa muito interessante, entendeu, Chico? Aqui de que os órgãos de imprensa, os grandes órgãos de imprensa, continuam procurando jornalistas formados para poder trabalhar. Claro. E acho que isso é uma coisa muito importante, porque o cidadão passa 4 anos estudando, quer dizer, ele está investindo, não é, Robson? Numa bagagem cultural, numa precisão linguística, numa precisão na comunicação propriamente dita e, acima de tudo, em valores éticos. Né? Quer dizer, ele sai uma pessoa que ampliou os seus horizontes nos bancos escolares. E isso é muito importante. E eu gostaria que a gente falasse, o nosso tempo está acabando, mas, acima de tudo, qual é o perfil
desse jovem jornalista? Me permita, que ele tem que ter como rapidamente, característica? só dizer o seguinte: jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Ou seja, jornalismo é inteligência e caráter. É isso. Tá certo? E isto é o que se busca na universidade, tá certo? Preparar o aluno para isso. É isso que se busca apenas. Isso. E já se faz muito. E que bom que os veículos de comunicação estejam querendo isso, né? Querendo já. E na faculdade, então, uma das questões, por exemplo, foi um grande empresário do final do século XIX, início do século XX nos Estados Unidos, chamado Joseph Pulitzer. Até o nome dele é o nome do prêmio Pulitzer também. Ele criou o primeiro curso de jornalismo em 1903, nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Então, ele sentiu que era necessário, em 1903, 1907, que o seu profissional fizesse uma faculdade também. No Brasil, nós tivemos um Pulitzer, entre aspas, também, que foi o Casper Libero, que foi um grande empresário, até advogado também, que investia na área de esportes. E aí, ele faleceu muito jovem, com 40 e poucos anos, num acidente de avião. O seu dinheiro foi para a Fundação Casper Libero e ele que criou a São Silvestre, ele que tinha a Gazeta Esportiva também já, e criou o primeiro curso de jornalismo para o Brasil também, semelhante ao Pulitzer. Então, a gente vê década de 40 no Brasil, só chegou em 47 o primeiro curso de jornalismo. E até hoje, a gente sente uma grande carência de outros cursos de jornalismo, para que a pessoa aprenda realmente essas técnicas. Isso que o Chico colocou, Cláudio Abramo foi um brilhante jornalista, trabalhou no Estadão, trabalhou na Folha de São Paulo, já falecido, mas deixou uma obra vasta também, A Regra do Jogo, A Regra do Jogo, um dos livros, livro extraordinário, obrigatório. Já que todo aluno deve ler também em si, e para mostrar que o jornalista ele tem que saber lidar com essa questão do poder, entendeu? Porque ele entrevista precisa se qualificar, né? A verdade é essa. Precisa qualificar como ser humano e tecnicamente, porque afinal de contas a responsabilidade é muito grande. Olha, vamos chamar um intervalo e voltamos já com Rumos e Desafios especial Jornalismo Quarto Poder. Estamos de volta para o programa Rumos e Desafios, especial Jornalismo Quarto Poder, com a presença dos jornalistas e professores universitários Robson Basso da Silva e do Francisco La Scala Júnior. A história do jornalismo, de forma geral, né, eu gostaria que a gente passasse aqui de maneira muito rápida a respeito dela. Quando começou essa história de querer informar, essa necessidade de informar, quais são os primeiros registros? A gente tem alguma coisa a respeito disso? Temos, e na época se chamava assim de pré-jornalismo, né? Que aí começou lá no Império Romano, quando se registrava já o que era feito pelo Império também, que dava o nome de ata senatus, ata, na verdade, popular e diurna também, que era os registros. Eu comparo, até quando eu dou essa aula para os alunos na história do jornalismo, como se fosse um diário oficial. Então, é o que fica do registro também, e mais perto ainda, quando fosse a Voz do Brasil, onde diariamente a gente fica sabendo o que aconteceu em Brasília, nos três poderes também. Então, a lógica da ata diurna era essa também, de registrar. Depois nós temos os navegadores ou viajantes, como Marco Polo, outras pessoas que contavam suas histórias também em si. Porque o jornalista, antes de mais nada, ele é um contador de histórias. É a pessoa que hoje ele fala sobre o dia a dia dele também, que pode virar uma história por um livro, pode virar um filme também. E aí, a partir daí, nós entramos já na Idade Média, já depois de Gutenberg, quando houve a produção já de um material jornalístico, com a impressão. Ele inventa a prensa de tipos móveis, né? Isso. E Gutenberg era um artesão, não era nem jornalista, era uma pessoa comum que fez uma maquininha, que a gente poderia chamar de impressora, para hoje em dia também, onde se reproduzia. E o primeiro livro foi a Bíblia. E logo depois é que viram que podia servir para fazer jornais, para fazer papel, moeda, para ter outras funções. Mas fazer livros também. Então, o jornalismo ganhou muito com isso também, já após Gutenberg. E aí, na Inglaterra, na Alemanha e outros países, eles começaram a transformar a informação, o conhecimento, que as pessoas sabiam, em jornais. Começaram a virar notícias também. Indo para os Estados Unidos no século XIX, isso virou capital, isso virou um negócio, né? Porque até então não tinha essa tradição de você ganhar dinheiro com a mídia. A pessoa fazia porque gostava, eram pessoas que, na verdade, eram padres, eram professores, eram pessoas que não tinham essa questão assim, eu sou um profissional do jornalismo também. No século XIX, nos Estados Unidos, começou a haver a profissão.
E isso começou a ter capital, né? Começou a ter dinheiro também. Um desses grandes, na verdade, empresários foi o Pulitzer, já, e outras pessoas também já começaram a ganhar dinheiro com isso e a mídia começou a crescer. Então, agora, dentro dessa retrospectiva histórica que o professor traçou, né? Quer dizer, Gutenberg cria lá a prensa de tipos móveis, né? Faz uma bíblia de mais de 1000 páginas, né? E revoluciona, certamente, tecnologicamente, a arte de informar. Isso. E depois veio o telégrafo, né? O telégrafo, inclusive, permitiu que se cruzasse os oceanos com uma instantaneidade que não havia, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver, quando Abraham Lincoln faleceu nos Estados Unidos, demorou 14 dias para essa notícia chegar na Europa. E já na era do telégrafo, código Morse, a coisa começou a andar muito mais rápido, né? E depois, qual foi a outra grande revolução depois do telégrafo? Foi o telefone, na verdade, o Graham Bell, né? E aí, o Brasil, em parte, a gente deve até uma história curiosa, Dom Pedro II, que estava lá nos Estados Unidos, né? Era um homem extremamente culto e viajado, e ninguém dava nada para o Graham Bell, e ele trouxe para o Brasil. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter telefone ligando o Palácio e outros locais, e o investimento foi tão alto que ele, Dom Pedro II, fez um cabo submarino ligando o Brasil à Europa. Isso. Entendeu? Já, quer dizer, era um fio mesmo, como se fosse um fio telefone, pelo mar, um negócio inacreditável. O Visconde de Mónaco ganhou o título exatamente por isso, né? Por isso, ele ele se tornou Visconde exatamente um título nobiliário por conta disso, né? Por isso também. Então, e o Brasil começou e o jornalismo ganhou com a questão do telefone, essa rapidez para a época também em si. Isso mesmo, você colocou, por exemplo, quando o Brasil foi independente, 7 de setembro, muitos locais só ficaram sabendo 3 meses depois. Olha só. Porque era por cavalo, era boca a boca também. Então, imagina, a independência deu aqui pertinho, aqui no bairro do Ipiranga. Imagina a notícia chegar no Amazonas. Pois é. Chegar, na verdade, lá no Pará. Nossa. Então, era literalmente... E a credibilidade dessa notícia também. O cidadão dá a fé que tinha efetivamente acontecido. Imagina. Depois disso, na década de 20 do século passado, veio o rádio, né? Veio o rádio. Que aí também tornou a coisa mais atual ainda do que o telégrafo. Porque o telégrafo você tinha que estar num ponto de telégrafo para poder receber a notícia. E o rádio já permitiu uma profusão muito maior, né? E nós tivemos, como a nossa história é bem rica, um padre chamado Roberto Landel de Moura. Ele é muito cultivado, ele é muito cultuado no Rio Grande do Sul. Era um padre gaúcho, no início do século, um pouquinho, 1910, 1915, ele era um padre pesquisador, um padre cientista. E ele já tinha desenvolvido, tem um museu dele em Porto Alegre, chamado Landel de Moura. Ele tinha desenvolvido vários, como se fossem mapas, como se fosse um material para ser patenteado, do que a gente acredita que não é o rádio, era mais moderno, era o telefone celular. Porque o telefone celular, na verdade, é um rádio, né? Entendeu? Por isso que é células, né, que a gente tem, que são as antenas também. Só que ele fez o primeiro teste na Avenida Paulista, que era o ponto mais alto de São Paulo. Ele ficou num ponto e a pessoa ficou no outro ponto, e ele falou e a pessoa ouviu lá do outro lado também. Olha. Só que ele, infelizmente, foi censurado por pessoas retrógradas da igreja, que achavam que não era uma coisa, na verdade, de Deus. Eram espíritos que estavam falando. Que época, mais ou menos, isso? 1910, 1915, entendeu? 1920, início do século passado. Começo da República. Isso, e aí falaram assim, ou você deixa de ser padre, ou você vai ser excomungado, ou deixa de ser cientista, ou vai ser excomungado. Nossa. E ele parou esses estudos e o Marconi desenvolveu, junto com outras pessoas, o rádio também. Então, e aí em 1950... Foi um grande avanço. Um avanço extraordinário. Então, e aí em 1950 vem o grande objeto de consumo do brasileiro, que é a televisão, né? Isso. O hábito da televisão. Foi o Chateaubriand que trouxe. Isso. Um advogado que virou jornalista. Uma história lindíssima. Tem um filme e tem um livro, Chateau. 700 páginas. O Rei do Brasil. Jô Soares que escreveu, né? Não, Fernando Moraes. Fernando Moraes, jornalista Fernando Moraes. Ele foi um brilhante advogado, né? Ele até 14 anos, ele morava na Paraíba, Umbuzeiro, ele até 14 anos, ele era analfabeto. Nossa. De repente, ele foi para Recife e aí as coisas aconteceram, se formou em Direito com 18, 19 anos já, aí foi para o Rio de Janeiro, que era a capital, né? Foi advogado de grandes empresas, da Light, do Farqua, que era um grande empresário de trens também, mas aí o que falam que ele gostou, ele lia os jornais, que era o Diário de Pernambuco, que hoje é o diário é o jornal antigo da América Latina, mais antigo, que está em evidência ainda também, e aí ele falou assim, eu quero ser jornalista, não quero ser advogado. E aí ele virou jornalista, com uma grande carreira como advogado também, e se tornou
o Rei do Brasil. O Rei do Brasil por causa disso também. Mas que era um patrão duro, né? Isso, ele bastante. não era fácil não lidar com ele, né? Não, esse livro, o Chateau, O Rei do Brasil, do Fernando Moraes, é um livro obrigatório, imperdível, para quem gosta de jornalismo, quem acompanha, quem gosta de política, quem gosta da história do Brasil, independente de qualquer coisa. E mostra bem as facetas do Chateaubriand. Chateaubriand era um homem de atitudes magníficas, como, por exemplo, a criação do MASP. Isso, ele. O Museu de Arte de São Paulo é uma obra dele, né? Agora, você vai ver de que maneira aquilo foi conseguido. Quer dizer, é o outro lado. Né? Era o outro lado. Então, há uma expressão que ele assim, quando colegas jornalistas foram pedir aumento, ganhava-se muito mal à época. Né? Assim, você não tem a carteirinha de jornalista? Use. Imagine você. Então, mas de qualquer forma, a personalidade então, perfeito. das mais importantes para o país. Agora, oficialmente, o jornalismo começou no Brasil quando? Como profissão da década de 20, década de 30, como profissão jornalista, porque muitos querem. Vou dar um exemplo que é um homem conhecido por todo mundo no Brasil, já Monteiro Lobato. Monteiro Lobato hoje é conhecido pela história infantil, por tudo, mas na verdade Monteiro Lobato ele foi jornalista antes de ser escritor também. Claro. Ele mandou uma carta para o Mesquita, entendeu? Já dizendo, indignado de queimadas que estava havendo lá no Vale do Paraíba. Ele era fazendeiro, foi advogado também, sim, né? Foi promotor de justiça também. E aí o Júlio Mesquita já gostou dessa carta, não conhecia. Recebeu essa carta reclamando de queimadas lá no Vale do Paraíba, aí gostou da carta e falou, menino, vem aqui, que eu quero que você faça parte da minha equipe de jornalistas também, década de 20. E aí ele se tornou o que a gente chama hoje de colaborador, de colunista do jornal Estado de São Paulo. E a partir disso ele percebeu que no jornal era a internet da época. Ele poderia ter aquele palco, vamos dizer assim, aquele local, para ele começar a ser conhecido no Brasil. Aí ele escreveu no Jornal Estado de São Paulo, escreveu no Globo, escreveu na Tribuna de Santos, ele escreveu em vários locais, e aí ele passou a ser conhecido como escritor. Então, primeiro ele foi jornalista, primeiro foi advogado. Muitos. A maioria dos nossos escritores. A biografia de Monteiro Lobato é maravilhosa, né? Nacionalista, alardeou o petróleo, né? Foi censurado por conta disso. Foi preso. E a maioria, todos. Agora, nós temos uma tradição, viu, Marcelo, também, que é importante destacar na esteira do que o Robson está dizendo, não é à toa que o Robson é professor de História do Jornalismo. Pois é. Que é o seguinte, que é a imprensa anarquista no Brasil. No início do século passado, era muito presente. E, sobretudo, especialmente na nossa região. Nossa região foi muito... E tinha mulheres. Por conta do anarco-sindicalismo. Né? Santos era conhecida como a Barcelona brasileira, no início do século passado, 1905, 1910. E a imprensa anarquista teve um papel muito interessante, muito importante no desenvolvimento do jornalismo de uma maneira geral. Claro que uma imprensa, não digo partidarizada, porque os anarquistas não tinham partido, mas ideológica pelo movimento em si, né, do anarco-sindicalismo. Mas teve um papel muito importante na criação de novos veículos, de uma nova leitura, uma nova imagem, que de repente você passava a ter o jornal panfletário. O jornal libertário. Não era para ganhar que não era exatamente... Né? Então, lembrando, é interessante, né, Francisco? Porque durante todo o período de Brasil colônia, né, e depois numa parte do Brasil Império, não se permitia a divulgação de notícias aqui no Brasil, né? Sim. E depois, com a chegada da família real em 1808, né, aí vem a imprensa régia, né? O Correio Brasiliense, que foi o primeiro jornal, 1º de junho de 1808. Que não era rodado no Brasil, né? Não, era rodado na Inglaterra, né? Então Londres. Isso era interessantíssimo, entendeu? E depois ganha corpo exatamente o movimento republicano, né? E aqui em Santos, na nossa região, a luta contra o escravismo. Sem dúvida. Contra a escravidão, vem muitos jornais que foram efêmeros, de curta duração, muito forte. Mas alguns outros jornais que foram importantes para a nossa história, como, por exemplo, o Diário de Santos. Não é isso, né? Que ele é fundado em 1872 e dura até 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. E aí vem o jornal A Tribuna, né, que é um jornal que está completando bastante tempo. Então eu gostaria que a gente conversasse a respeito. E depois tivemos novamente um outro diário, que antecedeu o Cidade de Santos, que era o jornal O Diário de Santos. Esse segundo aí, e a própria Tribuna, que essa semana, que recentemente agora, Marcelo, a Tribuna completou 124 anos.
É uma existência. É o mais antigo em existência. É uma existência considerável. Muito Você forte, imagina, né? 124 anos, você num jornal diário. Isso. Quantas gerações de jornalistas, de profissionais não atuaram, não E trabalharam? tem não menos de continuam 20 trabalhando? jornais no Brasil que são centenários. São Menos de centenários. 20 que estão aí. Agora houveram jornais que fecharam, já falando em período republicano, que eu tive a curiosidade de ver a primeira Constituição brasileira em 1891, ela já prevê a liberdade de imprensa. Sim. Né? Eu tive essa curiosidade para saber se essa cláusulazinha estava lá. E estava. Agora, aqui na nossa região, em Santos, basicamente, houveram jornais que começaram e terminaram. Então, como, por exemplo, Cidade de Santos. Nós falamos aqui do Diário de Santos, esse que antecedeu a Tribuna. Falamos depois sobre o Diário, que existiu depois. Com a Tribuna já existiu, antes do Cidade de Santos, que também do acabou. Cidade de Santos. Agora, eu gostaria que falasse um pouquinho, Rob, sobre Cidade de Santos, entendeu? Eu gostaria que nós falássemos sobre o Diário do Litoral, sobre o Expresso Popular, quer dizer, esses veículos impressos de comunicação, né? Tá, isso. Eu posso falar De maneira até o rápida, professor porque nós temos Chico. outros Isso assuntos já. aqui também. Isso. O Cidade de Santos é um jornal, era ligado à empresa Folha da Manhã, que é quem edita, ou até hoje, o jornal Folha de São Paulo, e era uma parceria já entre o Frias, tá, e o Carlos Caldeira, que era um homem de Santos, foi prefeito em Santos também, já tinha essa ligação. Então, foi uma espécie, na verdade, quase de, entre aspas, presente já do Otávio Frias para o Carlos Caldeira, que eram dois empresários disso. E aí criou em 67 esse jornal, que ele durou 20 anos. Ele foi até 87 também. Foi bem no período da ditadura. Ali, Foi, né? bem no período também. E no período que o Carlos Caldeira Filho era prefeito. Olha. Então, ele era prefeito e dono do jornal. O Chico talvez tenha até história. O Caldeira era sócio. O Caldeira e o Frias eram sócios. E o Caldeira não se conformava com o fato de que em Santos, cidade dele, não tivesse um jornal do grupo da empresa que ele era sócio. Naquela época, a empresa Folha da Manhã editava 7 jornais diários. 7 jornais diários. Muita coisa. Folha da Tarde, Notícias Populares, Gazeta Esportiva, Última Hora, enfim, a Folha da Tarde e o Cidade de Santos. Todos eram vendidos aqui. Eram. Em São Paulo. Em São Então, Paulo. em regra, eram vendidos aqui. Só que jornal único daqui da nossa terra era o Cidade era de só a Santos. Tribuna. Era A Tribuna. Era só a Tribuna. Isso. Tribuna. Tribuna. E veio o Cidade de Santos, então, para concorrer com a Tribuna, só que do grupo da empresa Folha da Manhã. Muito bem, era o 7º jornal da empresa Folha da Manhã. E o Caldeira era sócio dessa empresa. E depois, num determinado período de apenas 6 meses, ele foi prefeito de Santos, prefeito nomeado. E aí é uma passagem muito curiosa, muito interessante, porque o jornal Cidade de Santos sempre foi um jornal muito combativo. Oposição. Jornal combativo, de oposição, jornal ligado às causas populares, aos sindicatos operários, enfim. Era um jornal muito querido entre os portuários. E o jornal Cidade de Santos tinha essa característica de combatividade, né? E uma dessas, o que era impressionante na cidade, é que a cidade não admitia a figura do prefeito nomeado. Santos, sob intervenção, prefeitos nomeados, né? Nomeados pelo golpe militar. E então, a cidade tratava esses prefeitos de uma maneira assim jocosa. Referia-se, nunca chamava de prefeito, chamava de alcaide, de burgomestre, de delegado da Revolução, ocupante do Paço Municipal. Sempre. Isso não o Caldeira, os outros. Não, os outros interventores. Aí o Caldeira assume a prefeitura. A Caldeira assume a prefeitura. E aí que entra o aspecto da curiosidade. Ele assume a prefeitura, nomeado pelo então governador Paulo Maluf, fica de julho até janeiro de 80, Ele foi o 79, penúltimo, né, foi o penúltimo prefeito. Antes do Paulo Gomes Barbosa. Antes de Paulo Gomes Barbosa. E aí, a partir desse momento, o alcaide desapareceu, o burgomestre desapareceu, era prefeito, o prefeito fez isso, o prefeito fez aquilo. Então, isso é um rasgo. Isso. Depois, quando o Caldeira ficou apenas 6 meses, um belo dia também se encheu e foi embora, e largou, né? E assume, então, foi o último nomeado, Paulo Gomes Barbosa. No dia seguinte, o jornal Cidade de Santos começou. O alcaide, o burgomestre, o ocupante do Paço Municipal, e vai por aí. Agora, este era o Cidade de Santos. Em 87 deixou de existir, continuou sendo só a Tribuna, e aí vem em 98 o Diário do Litoral, né, como uma opção ao Grupo A Tribuna. Sim. E logo depois, então, em 2003, o Grupo A Tribuna lança o Expresso Popular, um jornal com um formato parecido com o Diário do Litoral, aparentemente demonstrando, inclusive, que a ideia era combater
uma outra opção, talvez mais barata, né? O Diário do Litoral era mais barato que a Tribuna, mais popular, né? Agora, interessantíssimo, né? E foi uma onda que aconteceu no Brasil inteiro. Várias cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro eles lançaram, em São Paulo lançaram, entendeu? Vários jornais que eram de R$1 na época. Isso. Eram jornais baratos também. E aí a Tribuna embarcou nessa onda. Você lembra, Robson, que o Expresso Popular, quando surgiu, você, quem comprasse... Juntava os kits e leva uma panela. Para ganhar a panela. Era o jornal das panelas. Das panelas. Depois Agora, se consolidou. Nós teríamos muita coisa para falar. O tempo é apertadíssimo, né? Mas nós podemos falar a respeito das rádios AM, né? Várias rádios que tiveram aqui em Santos, Rádio Clube, Atlântica, Cultura, Cacique, Universal, a Rádio Tribuna, e que depois migraram para a FM. Né? E aí vem essas grandes emissoras da capital, né? Que, de alguma certa maneira, sufocaram as rádios AM, não é isso? Foi assim. Também. Mas também... é importante para o jornalista isso, né? Porque é um veículo de informação importante, capilarizado, né? Que entra na casa das pessoas sem que você necessariamente tenha que ir na banca comprar um jornal. O rádio era fantástico, o rádio é fantástico. Mas essas rádios AM, né? Eram rádios assim, com bastante jornalismo, muito esporte. Muito esporte. Quer dizer, naquela época a televisão não transmitia jogos. Até hoje a eleição, né? As FM de notícia, elas têm muito esporte. Muito esporte, mas em Santos nós tivemos, assim, emissoras extraordinárias. Foi. A Rádio Clube, por exemplo, na história do rádio, as rádios clubes surgiram quando, em 23, 24, quando oficialmente a rádio começou, havia um decreto proibindo que se comercializasse, não podia fazer publicidade na rádio. Nossa. A rádio era uma coisa assim de amigos. Então, por isso que veio o nome Rádio Clube. Aí era Rádio Clube de Santos, Rádio Clube de São Paulo, Rádio Clube de Guaratinguetá, de não sei onde, de não sei onde. Ou seja, era um grupo de amigos, cada um pagava um carnezinho para bancar a despesa também em si. Então, a rádio era como se fosse hoje fazer um blog. Aqui em Santos, o próprio Pelé chegou a ser na Rádio Clube. Foi um dos sócios da Rádio Clube. José Cabaleiro, né? José Cabaleiro. Que, aliás, a Rádio Clube tinha um auditório. Eu cheguei, menino assisti programa de auditório, porque domingo de manhã, Marcelo, você ia à Rádio Clube, então tinha um programa de auditório, me lembro quem apresentava, era até o Gabrielo Gabrieleschi, que está aí ainda hoje. Maestro. E a molecada ia lá para assistir aqueles programas de calor, aquela coisa, porque depois, terminado o programa de rádio, que era transmitido ao vivo do auditório, começava aquelas séries, tipo Flash Gordon, Zorro, que era uma projeção, era um cinema, mas então a criançada ia para assistir a série, esperar para ver o cinema domingos de manhã. Olha que interessante. Então, tá vendo? Nós falamos aqui a respeito dos jornais impressos, falamos a respeito da rádio, né? E depois vem exatamente a televisão, né? Essa televisão nacional, que depois ela se torna uma televisão regional, e a Santa Cília TV é um exemplo dessa televisão regional, né? E depois essa história dos portais de notícias, né? Que hoje, boa parte do que se acredita a diminuição do impresso está exatamente associada a essa questão da instantaneidade da notícia na internet, que a qualquer instante ela pode ser atualizada e alterar, né? Pode. Então, eu gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador, né? Que aqui em Santos existe uma hemeroteca, que funciona ali no Teatro Municipal, no Centro Cultural Patrícia Galvão, ali no Canal 1, né? Que tem todo um acervo disponível ao telespectador para que ele possa acessar os jornais de antigamente, inclusive os atuais, e fazer uma bela leitura, né? E após um brevíssimo intervalo, nós voltaremos com Rumos e Desafios, especial jornalismo Quarto Poder. Estamos na Santa Cecília TV com o programa Rumos e Desafios, especial jornalismo Quarto Poder. Eu gostaria que nós conversássemos aqui a respeito dessas criações dessas grandes agências de informação, né? Então a gente tem, de alguma certa maneira, uma centralização de conteúdo. A gente ouve falar que as redações estão cada vez menores e estão se apropriando dessas informações que são geradas pelas grandes agências. Então, isso é positivo? Tem um lado que é positivo, no sentido de ter informação centralizada, mas também tem um lado negativo, essa questão do quase que fosse um oligopólio, né? Um monopólio de informação. Quer dizer, poucas agências, na verdade, dominando muita informação. E sempre é agência, como qualquer outra empresa de comunicação. Eu vou pegar uma frase já de um grande jornalista, na verdade, que escreveu o que é jornalismo, que é o Clóvis Rossi, que ele fala que não existe liberdade de informação. Já. Clóvis Rossi no livro, e Clóvis Rossi
trabalha no Jornal do Estado de São Paulo, trabalha na Folha de São Paulo, trabalhou no Estado, tem uma vasta experiência também. Ele fala que existe liberdade, não existe liberdade de imprensa, existe liberdade de empresa. Ou seja, dentro de cada lógica empresarial, de cada interesse também, as pautas, as matérias serão feitas ou não. E no caso das agências também, porque tem muitos interesses, sejam políticos, sejam ideológicos também, sejam mercadológicos, já principalmente as mega agências, que são agências mundiais. Então, se elas têm alguma questão contra algum país, contra determinada ideologia, elas não vão passar aquela informação corretamente também, ou vão passar com filtros, que aí também pode ser uma deturpação, uma desinformação. Então, professor Francisco, então, na verdade, essa proliferação de fontes que as redes sociais, de alguma certa maneira, acabam permitindo, também tem o lado positivo. Veja, Porque talvez se consiga ver nas redes sociais o que não se consiga ver através das grandes agências. É possível, eu não duvido, não. Eu apenas questiono muito o fato de que essa profusão de informações pode levar ao erro, à precipitação. Nós vivemos, Marcelo, a era do conhecimento, que pressupõe o quê? Reflexão, análise, pesquisa, leitura. A era do conhecimento exige isso. Apesar de toda a tecnologia que vem no sentido de favorecer este momento. Só que a tecnologia também gera um outro movimento. É o movimento da velocidade, do ritmo, da agilidade. Então, isto tudo se contrapõe. Eu tenho que refletir de um lado, mas tenho a pressão para colocar na rede mais rapidamente a informação que eu peguei por aí, mas para não perder o momento de sair na frente, eu lanço e fico aguardando. Ora, jornalismo não é para ser feito dessa forma. Jornalismo não pressupõe isso. Jornalismo pressupõe, sobretudo, responsabilidade, seriedade. Pouco importa você sair na frente do concorrente. Pouco importa. Isso é de somenos importância. O importante é que essa informação seja precisa, com conteúdo, com qualidade. É só dessa forma que se fará um bom jornalismo. O resto é o que diz Humberto Eco, meu caro. Humberto Eco disse, a rede social deu voz aos imbecis. Deu voz a muita gente boa, mas também deu voz aos imbecis. Olha, o que tem de bobagem, o que tem de cretinice em rede social é uma grandeza. Eu falo sobre tudo que eu penso, o que importa? Se eu pesquisei, se eu não pesquisei. O que importa é o achismo. Eu acho isso e vou colocar aqui. E eu consigo a visibilidade que não se conseguia antes. Porque você, para conseguir essa visibilidade, você precisava estudar. E hoje, então, infelizmente, Robson, eu gostaria não é assim. que você pegasse gancho e, ao mesmo tempo, falasse para a gente a respeito de notícias falsas ou as más apurações, aquela apuração que fica superficial não vai até o fim, pegando gancho no que o professor Francisco está falando. Vamos pegar aí, vou dar um exemplo que aconteceu até perto da gente, já há alguns anos, um acidente, né, do avião do Eduardo Campos, né? Se não me engano, foi uma terça-feira, uma quarta-feira, né? Então, e o relato que eu vou dar é do editor de internet do Jornal do Estado de São Paulo. Estava numa palestra lá e ele contou esse fato. Todo mundo soube que mais ou menos 8h30 da manhã, 9 horas, teria caído uma aeronave aqui em Santos. Pertinho da gente aqui. Pertinho da gente, aqui perto da Avaia de Abreu, né? Já, então essa era a questão. E aí o editor contou que ele recebeu essa notícia também. Só que o que saiu na internet, o primeiro momento, foi que caiu um helicóptero. E mostraram esse helicóptero já. E ele, como editor de internet, ele falou assim, não vou dar essa notícia. Os seus repórteres jovens, com a pressa, vamos dar. Ele falou, não vou dar. Eu não sei se foi isso também. Eu não tenho oficial. Ligou para a Aeronáutica, que é quem é o órgão responsável. A Aeronáutica falou, não sabemos nada, não vamos mandar nada. Depois veio uma segunda notícia que teria caído nessa aeronave, helicóptero ou não, morrido o Eduardo Campos e a Marina Silva. E mais a família do Eduardo. Que sua esposa, acho que 2 ou 3 filhos, até tinha um bebê. Nossa. De novo, chegou no jornal, o Estado de São Paulo essa notícia. E ele falou, não deu. Então ele só foi dar notícia, por isso que eu frisei, o acidente foi 8h30, 9 horas. Ele falou que só foi dar notícia meio-dia, quando chegou um papel, um documento da Aeronáutica, dizendo o que aconteceu. Que foi um avião, que faleceu o Eduardo,
mais, acho que alguns assessores, e o piloto e o copiloto também, no determinado local. E aí ele falou, para a gente não é importante ser o primeiro. Isso é exatamente o que o Chico colocou. Credibilidade, É né? credibilidade e marcar. E a gente dá a notícia certa. Porque ele falou, o nosso leitor, o nosso público precisa acreditar na gente. Não é a primeira notícia, é a notícia apurada, é a notícia correta. Olha a importância do jornalista, né? Bem informado, criterioso, ético, comprometido, né? Em comparação com aquilo que o professor falou sobre Humberto Eco, né? Exatamente. Pessoas que se manifestam como se estivessem dizendo verdades, né? Que às vezes até são verdades para elas. Sim, ou pessoas que não são comprometidas com a verdade, que estão noticiando notícias falsas, né? E assim sucessivamente. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho a respeito da violência contra jornalistas, né? Eu acho que esse ponto é importante, porque o Brasil é muito grande e não existe só São Paulo. Ainda que em números absolutos, São Paulo seja campeão com relação à quantidade de violência praticada contra jornalista. Então, eu gostaria de dizer assim, o jornalista é respeitado, quando ele começa a cutucar demais, ele toma pressão, os senhores já tomaram pressão. Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho a respeito disso. Eu acho que faz parte da profissão. Isso é inevitável. Faz parte da profissão, aborrecimentos, ameaças. Isso, todos nós, já, de uma forma ou de outra, já passamos por essas vicissitudes, digamos assim. Mas isso faz parte da profissão. Agora, é importante dizer o seguinte, quer dizer, o jornalista, ele não é um super-herói. O jornalista não é juiz de direito. O jornalista não é promotor de justiça. O jornalista não é delegado de polícia. O jornalista tem a missão precípua de informar e informar bem a opinião pública. Essa é a nossa missão. Este é o nosso ofício, né? Agora, é evidente que nós moramos em São Paulo, moramos num centro mais adiantado, em Santos. É evidente que é uma outra realidade, muitas vezes dos grotões, dos locais onde o poder é mais explícito. E aí a violência, ela não apenas contra jornalistas, contra todos. Agora, existem diversos tipos de violência, né? A gente pode falar desde a violência física propriamente dita, como a gente pode falar de outros tipos de violência, né? Então, por exemplo, a censura, essa censura que às vezes ela é explícita, às vezes ela é implícita e sutil. Eu percebi na sua fala, professor, o senhor falou das linhas editoriais, né? Dos interesses das emissoras. Como é que o jornalista lida com isso, com essas vários tipos de violência? Então, ele primeiro tem que ter uma boa empresa, né? Uma empresa que realmente banque a sua pauta, a sua matéria também em si já. Tem uma associação chamada Associação de Jornalistas Investigativos, a ABRAGE, onde ela dá um certo respaldo, ela até tem manuais de como que o jornalista pode agir, por exemplo, naquelas manifestações que a gente estava tendo há 2, 3 anos, 4 anos atrás. Como é que o jornalista vai cobrir, deve cobrir? Se ele deve levar, na verdade, um chapéu, um boné, um óculos, assim por diante também. E tem a outra violência, por exemplo, tem uma jornalista chamada Elvira Lobato, que era da Folha de São Paulo, pelo que eu sei, ela está aposentada, já do Rio de Janeiro. Ela fez a cobertura da história de uma igreja famosa, grande também, igreja evangélica, onde a Folha de São Paulo fez séries contando a história da igreja. E ela foi processada pela igreja em mais de 30 fóruns no Brasil. Nunca aconteceu isso. Como é que você pode? O processo é um, mas aí várias pessoas, 30, 40 pessoas, de vários locais, processaram a mesma jornalista, a mesma matéria também, e a Folha de São Paulo, por isso que eu falei que você tem que ter uma empresa com porte, né? Teve que mandar advogados e ela tinha que ter em vários locais. Até onde eu sei, ela ganhou 10 ou 15 processos, porque os outros estão correndo. E todos os processos que ela ganhava, o próprio juiz colocava, que era um absurdo. Isso era realmente tentar censurar a jornalista também em si. Mas causa um desgaste. Intimidá-la. Né? Intimidá-la, entendeu? E o veículo também em si. Então, isso acontece e não vai acabar, né? Nunca vai terminar. Mas entre isso que interesses contrariados, né? Isso também. E a gente tem a história trágica, que hoje virou uma referência, do Tim Lopes, por exemplo. Um grande jornalista que não era conhecido, ele tinha que ser um jornalista desconhecido pela Globo, de fazer jornalismo investigativo, e que ele pagou com a própria vida também numa cidade, Rio de Janeiro, que atualmente, de novo, está sendo realmente com bastante questão de violência também. Ele ia para os bailes funk, né, com uma câmera escondida, e ele passou a revelar, através das lentes dele, né, as coisas que aconteciam nos bailes funk. Né? Isso. Só que ele já era experiente. Veja, o Tim Lopes morreu, sacrificado, e os bailes funks continuam piores ainda. E eu pergunto, que providências foram tomadas?
Perdeu-se uma vida, outras tantas também nós já perdemos. E quais as providências? A situação só se agravou. Só se agravou, Marcelo. Então, este país precisa parar de uma vez por todas de lidar com questões tão sérias com tamanha hipocrisia. Porque aqui no Brasil é assim, a tragédia dura até o surgimento da próxima. O crime, todo mundo se sensibiliza, até surge um outro crime. O escândalo, qual é o... Os políticos costumam dizer assim, o escândalo que me afeta vai durar uma semana, até surgir o próximo escândalo. Surgiu o próximo, esquecem daquele. Agora, o jornalismo, é isso que eu digo, né? O jornalismo, considerando que o jovem é muito ideal, é muito idealista, né? O jornalismo deve atrair muito o jovem, né? Porque é a grande oportunidade de mudar o mundo, né? É verdade. De mudar a conjuntura das coisas. Agora, num país onde a gente tem uma impunidade, né, que se caracteriza, muitas vezes... É difícil. É frustrante, Agora, para o jovem jornalista. Eu gostaria de concluir, né? porque o tempo está apertadinho, né? Eu gostaria de concluir. Francisco, quando o Esmeraldo Tarquínio não pôde tomar posse, Muito bem, Esmeraldo Tarquínio não pôde. Nessa época, você já atuava como jornalista? Não atuava ainda. Mas já acompanhava, já militava politicamente. Venho de uma família de políticos, enfim. Mas o Esmeraldo foi meu professor na universidade. O Esmeraldo era uma figura maravilhosa, figura extraordinária, em primeiro lugar. Um democrata. Brilhante democrata, um homem brilhante, inteligentíssimo, preparado, enfim. Negro. Um cantor maravilhoso, uma voz maravilhosa, professor extraordinário, e do Partido Socialista, enfim. Foi vereador em Santos, elegeu-se deputado estadual, uma bela votação, foi candidato uma ocasião, uma vez à prefeitura, foi derrotado pelo prefeito Silvio Fernandes Lopes, outro grande político de Santos. Depois, em 68, lança-se novamente candidato pelo MDB, Manda Brasa na época. Né? Contra a Arena. Contra a Arena. E só que havia o Instituto da Sublegenda. Então o MDB lançou 3 candidatos. Uma chapa, 2, 3, contra uma da Arena, que se fechou. Né? Não havia segundo turno, portanto, a divisão do MDB poderia levar o MDB à derrota. Né? Essa era a estratégia da Arena. Mas não, o Esmeraldo foi e venceu a eleição por larga margem. Bom, eleito Esmeraldo Tarquínio prefeito, tendo o Oswaldo Justo como vice. Muito bem. E aí o Esmeraldo começa a preparar o seu governo, a estruturar os seus planos, aquela coisa toda, e no entanto, de repente surge a cassação. Os atos institucionais absolutamente sem sentido, uma coisa absurda, até porque nós já havíamos elegido prefeitos depois do golpe. O golpe foi em 64, em 65 nós elegemos o prefeito, que foi o Silvio Fernandes Lopes, eleito. Em 68 seria a eleição do Esmeraldo, em pleno golpe. Não havia. Criaram a história da área de segurança, bom, enfim, Esmeraldo cassado. Esmeraldo cassado, quem assumiria? O vice, Oswaldo Justo. Que teve uma atitude muito digna, né? Rara. Pelas portas dos fundos eu não entro, né? O Justo disse assim, ao renunciar, disse assim, o Esmeraldo está bem, ígido, em plena saúde, lúcido, e, portanto, ele tem que ser o prefeito. Não se justifica essa casada nenhuma, mas, sobretudo do Esmeraldo. E disse, eu não vou assumir. Não vou assumir. Eu não vou entrar na prefeitura de Santos pela porta dos fundos. Se entrar algum dia, será pela porta da frente, o que acabou se dando em 1974, alguns anos depois. E se afastou da vida pública. Se afastou da vida pública. E aí, os interventores, veio o general Bandeira Brasil, depois veio Antônio Manuel de Carvalho, depois veio Carlos Caldeira Filho, depois, por fim, o Paulo, em 16 longos anos de intervenção, que esta cidade não pôde eleger o prefeito. São Vicente elegia, Guarujá elegia, Praia Grande elegia, e Santos não. 16 anos, até que, em 84, Santos, mais uma vez, reconquista a sua autonomia,
pela força do seu povo e da imprensa. Numa eleição onde o PMDB também teve 3 candidatos. Né? Numa eleição que aí o PMDB teve 3 candidatos. Lara e o Castilho. Lara, Castilho e aí, o Justo. Olha só, nós íamos ter que chamar um outro programa para ficar falando a respeito desses assuntos. E o Justo ganhou a eleição. Né? E o Justo ganhou a eleição. Merecidamente. Isso, merecidamente. Olha, o Rumos e Desafio, especial jornalismo, o Quarto Poder, fica por aqui. A Universidade de Santa Cília tem um curso consagrado de jornalismo que acabou de completar 25 anos de vida. Formador de inúmeros profissionais que ocupam posição de destaque em vários veículos de comunicação do Brasil e do exterior. De se destacar o narrador da Sport TV, Odilei Ribeiro, o apresentador William Tavares, da ESPN, e Zé Gonzalez, que é o atual chefe de redação de esportes da TV Globo em São Paulo. Para obter mais informações sobre esse e outros cursos da Unisanta, acesse www.unisanta.br. Agradeço a presença dos 2 convidados e você em casa continue com a nossa programação. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.